Foi difícil de conseguir entrar. Tá cada vez mais complicado. A gente vê que tem um tempo bem complicado de perseguição, está aumentando, vai aumentar, ao que tudo indica, cada vez mais. Eu já sou cliente do shadow banning do Instagram e do Facebook já desde alguns meses atrás, né, por motivos óbvios. Então, minhas publicações, elas, sei lá, não chega nem a 5% do que era antes. Então, sabe, de centenas e até milhares às vezes, virou 20, 10, Exato. 15. Aconteceu comigo também. Eu não Então, tenho alcance nenhum mais. Tipo assim, eu compartilho algo, assim, acho que se bobear é menos que o seu ainda. É impressionante. O meu alcance reduziu, mas muito. reduziu drasticamente. Eu não consigo alcançar ninguém, assim, realmente. Se as pessoas que têm que ir compartilhando o conteúdo da gente, porque nós estamos sob censura, sim. Né? Direto, direto. Independente da plataforma. É, E a tendência não é melhorar, né? A tendência é piorar nesse sentido. Claro que eu gostaria muito que houvesse um refresco, mas eu acho que está meio complicado para isso acontecer. Acho que não é o que vamos ver tão cedo. eu também penso Então, assim. é, a gente ora busca, né? Mas a gente sabe que existem certas questões que vão além daquilo que a gente gostaria que fosse. Então é um pouco complicado. Eu creio que o Eu cenário vai estreitar, creio que vai apertar. Eu estou como você, gostaria que houvesse um refresco. Oro, peço a Deus que haja, até nessas questões das eleições que ocorreram, a minha intenção também, com a movimentação que fiz, e acredito que você também, era para ver se a gente tinha assim, mais tempo para respirar, sabe? O nariz mais fora da água um pouco assim, para não ficar assim afogado, né? Então, pode falar. Você estava falando. não, 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 eu só estava concordando, porque eu também tenho orado e pensado a mesma coisa. Para quem viu os vídeos que eu publiquei também, eu, eu vi essa questão do padrão da igreja, né, dos 490 anos. Eu comentei aqui numa das nossas lives, né, e vi o vínculo que isso tem com o Brasil e com a igreja em específico, né, visto que a primeira igreja no Brasil foi em 1532. Ó, o Ricardo chegou aí, né? Professor Ricardo Souza, me solicita, porque eu enviando o convite para vocês, não estava dando. Aí o Johnny me enviou o convite, eu aceitei, ele conseguiu entrar. Me envia você a solicitação para entrar, para eu aceitar que vai dar certo. É. Continua, professor Johnny, você está falando dos E, 490 anos. porque daí 1532 para 2022 são quase 90 anos, então é um período, é o que a Bíblia muito costuma colocar como 70 vezes 7, que é o tempo da misericórdia, né? É o período da misericórdia. E depois desse período de misericórdia você tem uma espécie de juízo, julgamento, que pode ser positivo, como tem na Bíblia alguns exemplos disso. A época, por exemplo, da inauguração do Templo de Salomão foi um período desses e foi positivo, apesar que depois o povo começou, né, a partir de Salomão em diante, começou a degringolar e a diminuir, o que levou inclusive ao exílio depois, futuramente. Mas existem situações positivas, mas existem juízos negativos. E o Brasil, ao que parece, não ficou muito bonito nessa foto, né? Então, mas a gente tem que clamar misericórdia, né? Clamar misericórdia. E aí, maninho? Pastor Ricardo Boa Souza, noite. muito boa noite. Boa noite, queridos. Paz Deixa eu arrumar aqui também. convosco. Tudo sossegado? Tudo bem, Bom, graças a Deus, nós aí tudo com essa caminhando. dificuldade para nós com essa dificuldade para entrarmos no ar, aí não sei se você escutou o Johnny falando, a censura total, seja qualquer plataforma, o nosso alcance diminuiu muito. Você vai Muito. tentar começar a fazer uma live com mais pessoas para pegar a palavra, esse negócio caindo o tempo inteiro. Se fosse para falar besteira ou qualquer outra coisa, já estava no ar e já estava compartilhando. Mas Deus é Pode maior, ter certeza. né? É. Sempre. Como é que tá aí o Podem, Paraná? podem ter certeza. Tá bem, sabe? Tá tranquilo, deu uma esfriada, né? Tá um tempo esquisito, né? O sul aqui tá O frio, solstício né? de verão tá frio, né? O Tá solstício de frio, verão tá frio. exatamente. E a gente tá assim, sabe? Ontem estava conversando aqui em casa, em família, a gente tá atemorizado, sabe? De ver o
meu querido estado de Santa Catarina, eu gosto muito do estado de Santa Catarina, e a coisa ali tá feia, gente, em determinados lugares, né? A chuva não dá trégua, as Exato. enchentes não dão trégua. Sabe, Então a gente vê uma série de movimentações estranhas, sabe? Não só no mundo espiritual, quanto no mundo mas natural, né? você percebeu como essa questão do clima, ele ficou mais acentuado imediatamente após o resultado da eleição, no dia 30? Você percebeu que Justamente. novembro iniciou, inclusive, teve neve aqui no, 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 na- no Planalto Catarinense, né? Em novembro. E de lá para cá, você tem visto um frio fora do normal para essa época, Uhum. chuva fora do normal para essa época. Isso continua, porque a gente continua com esse mesmo clima, de certa forma. Acabou, ontem foi solstício de verão, e teve alguns dias de calor, mas foram muito poucos aqui. Os excessos de chuvas sem comentários, né? Está nas notícias em tudo que é lugar. E eu, particularmente, eu vejo isso não só como um fenômeno da natureza, eu vejo isso como reflexo também de uma guerra no mundo espiritual. Essa é a minha particularidade aqui, porque isso não abrangeu só na questão do sul do país, você vê que teve esse movimento pelo Brasil todo, de certa forma. Claro que não nos mesmos moldes e níveis, mas você vê isso acontecendo pelo país todo. E nós continuamos, inclusive, num momento de instabilidade, porque politicamente você ainda tem uma série de questionamentos aí, né? Bastante. Então isso mostra que a guerra parece que ela continua e não é um bom sinal, não é um bom sinal, porque a natureza parece estar gemendo em relação a isso, né? É o que dá para perceber. E vale lembrar, né? O próprio Jesus, quando estava caminhando para o outro lado para encontrar o Gadareno, né? Onde ele ia expulsar os demônios do Gadareno, lembra que também teve uma tempestade. E ele manda apaziguar o vento, né? Ele repreende, na verdade, o vento. E vento, pneuma, no grego também fala de espírito, né? Sim, a palavra para espírito, é verdade. Então você talvez tenha uma dubiedade no texto em que talvez não, ele não estivesse simplesmente repreendendo uma tempestade comum ou Eu uma ação creio. da natureza É, comum, mas uma ação que se refletiu na natureza, mas cujo, digamos, origem fosse espiritual. Então, quando ele repreende, ele não repreende somente o vento, mas o que está por detrás daquela tempestade. Essa é uma leitura que eu vejo aqui, e isso não é incomum, essa questão de você ver fenômenos climáticos associados a questões espirituais, porque nós temos um exemplo muito claro disso acontecendo em Jó. Né? Se você lembrar de Jó, quando Deus dá a permissão para que Satanás faça o que fez com Jó e com a sua família, você lê no texto que você tem um vento que se levanta, derruba a casa, inclusive leva a óbito os filhos de Jó e as filhas de Jó. Né? Você tem fenômenos meteorológicos, né, acontecendo das mais variadas formas, além das questões dos roubos que houveram. Então você vê uma ação demoníaca, uma ação do mal, usando para isso questões meteorológicas. Então, eu realmente eu digo que, na minha concepção, o que a gente vê aí é reflexo ainda dessa Reflexo da guerra que batalha está espiritual. acontecendo no Brasil. É uma guerra de principados e potestades no Brasil, forte. E mais um motivo, inclusive, gente, para que nós não paremos de orar em relação a essa questão. Porque a Sim. oração é nossa arma, são as nossas flechas no mundo espiritual. Então a gente tem que continuar orando, continuar buscando a misericórdia do Senhor, afinal nós temos, Hebreus 4,16 fala que nós temos acesso hoje, ousado inclusive, ao trono da graça, para alcançar graça e misericórdia para socorro e ocasião oportuna, o que não há nada mais oportuno na história do Brasil recente do que isso, né? E a gente precisa efetivamente continuar em espírito de oração e guerra, porque a batalha espiritual é fortíssima. E detalhe, a igreja vai ser um dos primeiros alvos. Já foi, né? Simbolicamente, nós já tivemos digamos, uma ideia de como isso vai ser com a prisão desse pastor no estado do Espírito Santo. Então, quando eu vi um pastor no estado cujo nome, né,
chama-se Espírito Santo, que não teve o apoio do exército para poder alcançar algum tipo de auxílio. Muito pelo contrário, o exército quase que o expulsou da área militar para expor. Exatamente. E ele foi preso por simplesmente crime de opinião e manifestação da qual foi pacífica. Não tem nenhum motivo de manifestação de nenhum tipo, né? Então ele deu sua opinião, tinha, claro, questões no site dele lá e tal, mas não deixou sua opinião, nós sabemos que tem meios para isso. Então eu achei muito representativo você já ter, e olha que nem alçaram o poder ainda, você já ter um pastor preso por estes, né? Simplesmente por se posicionar numa questão, né, ao qual eles não gostaram, assim como eles podem não gostar de outros posicionamentos futuros nossos. Então, como não existe mais base jurídica para nada nesse país, ou seja, né, eu fico imaginando quem é bacharel ou quem está estudando direito, como fica hoje, né? Mudou tudo, né? Eu fiquei pensando também, o cara que está fazendo direito, que está cursando aí, está fazendo advocacia, gente, ele deve estar pensando assim, mas eu estou aprendendo um negócio aqui, mas na prática, só que mudou tudo, é outro mundo, é outro sistema, parece que nós estamos para outro planeta. Né? Eles rasgaram todos os conceitos jurídicos pré-existentes. A gente pastor, eu acredito numa insegurança jurídica terrível. A questão política, a questão da natureza, a questão dos saques aos mercados, essa questão que Dionei está mencionando da prisão do pastor, isso foi um absurdo. Então, tudo isso que nós estamos vendo são resultados mesmo de instância de batalha espiritual. Aqui alguém está comentando no Irã, quem se manifestar, vai à forca. Sim. Vai à forca, exatamente. Regime do Ayatollah, né? Ayatollah, exatamente. Por isso que o tema de hoje... E o povo tem se manifestado lá. Não, o que eu digo é o seguinte, se tivesse tão bem, né, não teria gente arriscando a própria vida. Tem gente arriscando a própria vida para se manifestar. Exatamente. Tanto no Irã, na Síria. Você vê a Síria tem um conflito lá que dura anos, desde que o povo começou. Na Síria, Justamente, o povo começou com uma manifestação pacífica. A história que eu conheço da Síria, pelo menos, é essa. O povo começou com uma manifestação de oposição ao regime do Bashar al-Assad, e aí isso se tornou um conflito civil, sabe, que parece que não vai terminar nunca, sabe? É o que nós temos visto, né? Então, quer dizer, o mundo inteiro, né, se vocês fizeram uma leitura, tem feito essa leitura, eu tenho certeza que tem feito, né, porque não tem como a gente estar alinhado a ensinar escatologia e não está fazendo uma leitura do nosso entorno, sabe? O nosso entorno é um barril de pólvora prestes a explodir. Não estou falando só Brasil, estou falando o mundo em geral. Exatamente. É aquilo que a gente está vivenciando agora aqui, né? De uma forma agora muito mais intensa do que a gente imaginava. Muito mais intensa. Porque francamente, eu não imaginava. Eu estava, inclusive, orando e falando, explicando para que nós não vivenciássemos o cenário que agora estamos vivendo. E que estamos tão, de certo modo, temerosos, sim, diante do que pode acontecer. Por isso que penso que o tema foi extremamente oportuno, crises simultâneas e a reorganização do mundo. Inclusive, para nós orarmos, pegando o gancho, Souza, nisso que o Dionei estava falando aí, das tempestades, das alterações climáticas e tal, eu queria fazer uma leitura, quando ele diz que Jesus repreendeu aquele vento, pneuma. Eu quero fazer uma leitura de Lucas, capítulo 4, versículos 6 ao 9. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quis fazer essa leitura para chamar a atenção especial para o versículo 9, quando diz que o diabo levou Jesus a Jerusalém
e o colocou no pináculo do templo. Então, isso demonstra as instâncias de batalha espiritual e que esse ser sobrenatural, ele tem o controle, sim, sobre uma série de questões do mundo físico, a tal ponto que o Satanás pôde colocá-lo, o Jesus humano, o homem, né, no pináculo do templo e atira-te daqui abaixo. Então, para quem está assistindo em casa, quando o pastor Dionei fala aqui, né, Souza, agora não podemos parar de orar. Ele fala isso aí. Não dá, gente, para parar de orar. Não dá para a gente parar de clamar, porque estamos vivendo instâncias de batalha espiritual e a oração é o combustível que vai dar força aí para a nossa infantaria, para nós resistirmos. Há uma série de outras coisas que nós podemos fazer além de orar, não tenha dúvida. Mas é orando que nós vamos conseguir resistir isso. Portanto, deixa eu fazer a oração para nós iniciarmos aqui a nossa quinta escatológica mais propriamente dita. Soberano Deus e Pai, eu te louvo, te glorifico, te exalto pela vida do pastor Ricardo Souza, pela vida do pastor Dionei Vieira, pela minha própria vida, de estarmos aqui, meu Pai, reunidos nesta tela para trazer algum ensino, algum conforto, algum consolo, alguma instrução ao teu povo. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, purifica-nos com o sangue de Cristo. Seja, meu Deus, um muro de fogo ao nosso redor e livra-nos dos vírus espirituais, dos vírus naturais. Pai, tenha misericórdia de nós. Protege a nossa mente, nosso coração, nossas famílias, nossas finanças. Oh, meu Deus, de uma forma especial eu te peço que nessa noite, através do conhecimento, os demônios sejam repelidos, os demônios sejam afastados, sejam repreendidos pelo poder da palavra, assim como aconteceu naquela sinagoga, quando Jesus, ao ler o texto, o demônio se manifestou e saiu. Meu Deus, que através do ensino dessa palavra, nessa noite, os demônios se manifestem e saiam e vão embora no nome de Jesus. Abençoa o teu povo de uma forma especial. Dá-nos, meu Pai, a iluminação do teu Espírito para compreendermos a tua palavra e que venhamos a transmiti-la com autoridade. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, estou com pelo menos 2 textos para provocar o nosso tema de hoje, crises simultâneas e a reorganização do mundo, onde nós partimos ali de um artigo da inteligência de Israel, que mencionava que o mundo está de forma análoga, né? Semelhanças entre coisas diferentes, como se o mundo estivesse aí na beira de um precipício. E que as variadas crises que estão acontecendo, seja na política, seja na economia, seja na natureza, seja crise religiosa, seja a crise existencial, ou seja, as muitas e mais variadas crises que estão acontecendo visam levar o mundo para uma reorganização global. Nós vimos hoje aí o Zelensky, né, reunido com o presidente dos Estados Unidos, com uma série de repercussões. Então o mundo caminha realmente, a agenda global de que tanto se falou durante tantos anos, ela está aí diante de nós. Para isso eu gostaria de ler o primeiro texto, que é Abacuque capítulo 2. Vou ler Abacuque capítulo 2, versículo 1 ao 3. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu não vou nem ler o outro texto agora, porque esse texto aqui é tão promissor, ele é tão tremendo, ele é tão poderoso, quando ele diz da visão para o tempo determinado. Ele começa dizendo, eu vou me colocar na torre de vigia, me colocarei na fortaleza e vigiarei. Eu penso que aqui eu fiz um apelo muito forte aí antes do dia do segundo turno, quando eu usei esse texto, e falei que Abacuque se coloca num outro patamar, no sentido espiritual, para ter uma visão acima do humano, né? Eu me colocarei na torre de vigia. Ele busca, então, ter uma visão espiritual das coisas, se coloca na fortaleza para ver o que Deus vai falar. E Deus traz esse anúncio, né? Deus traz esse forte anúncio, criando ali, Souza, o primeiro outdoor, né? Põe as palavras em pedras bem grandes para que até quem passar correndo possa ver. Então, e ele diz que essa, não é? Ele diz que essa palavra ela vai se cumprir no tempo determinado. Olha, pastores, eu creio que nós chegamos no tempo determinado. Creio que nós estamos no princípio das dores. Creio que a igreja vai enfrentar perseguições na linha que esse pastor sofreu no estado do Espírito Santo. Creio que haverá
em algumas situações, confisco de traduções, e em outras situações, a liberação de Bíblias inclusivas, que vão levar a uma interpretação do texto, onde o povo terá alguma palavra, mas deturpada, de modo que aquilo não lhe traga edificação e não possa lhe servir de bússola. Mas tendo feito essa provocação, está aí com vocês a palavra. Deixa eu primeiro responder. Acho que tem uma irmã que fez uma pergunta aqui. Boa Deixa eu ver pergunta, se eu consigo. vou buscá-la aqui. Sobre o juízo, não Ela é falou isso? assim, pastores, Achou? foi a Kelly, né? Pastores, Deus sendo o justo juiz, usaria de injustiça para punir um povo? Vamos lá. Eu fiz uma live sobre isso, inclusive com mais detalhes, mas vou tentar resumir. Né? Manda ver. A primeira coisa é só a gente precisa lembrar do exílio, por exemplo. Né? O exílio foi um juízo sobre Israel. Né? Dionei, foi injusto? Não, não foi injusto. Você tem dados no texto que evocam o critério que foi usado. Inclusive, eu já citei aqui outras vezes, Jeremias 34 evidencia, inclusive, que aquela geração teve uma oportunidade para fazer diferente das outras e não levar esse juízo à frente, mas ela falhou miseravelmente. Né? E existe juízo, em primeiro lugar, no tempo da graça também, porque tudo bem, estou citando o Antigo Testamento, mas o Novo também tem. É só você ler 1 Pedro 4, do 16 ao 18, você vai ver que, mesmo na igreja primitiva, Pedro deixa muito claro que o tempo do juízo é chegado. Né? Ele usa um presente no grego que dá a entender que chegou e vai continuar, vai crescer até o dia do juízo, efetivamente. Então, o juízo, sim, acontece. E aí há um problema nessa questão da percepção da justiça. Por exemplo, se você ler Deuteronômio 28, do versículo 30 em diante, que vai estar uma série de maldições ali, né? Se você pegar os textos 27 e 28, vai ter o monte da maldição e o monte das bênçãos. Né? E aí ele começa depois no 28 com as bênçãos e tal, mas depois ele diz, se vocês não obedecerem, tal, vem essas maldições contra vocês. E ali tem várias maldições que, se você pegar aquela relação e você comparar com o que aconteceu com Jó, você vai achar que Jó estava debaixo de maldição. Né? Aí a pergunta mas o texto não diz que a maldição vem para quem comete as coisas erradas, o pecado, que é, inclusive, a teologia dos amigos de Jó. Né? A teologia dos amigos de Jó é essa. Poxa, mas se Jó está sofrendo isso, então é porque ele está em pecado mesmo. Né? Essa é a primeira percepção. Só que Jó, nós sabemos, não estava em pecado. Jó estava num processo, inclusive, até de correção. Mas não correção no sentido por causa de um erro. Correção no sentido para levar ele para um novo nível. Né? E a gente vê isso acontecer no texto, né? Porque Jó mesmo diz, aquilo que eu temia me sobreveio, ou seja, ele tinha temores ainda, tanto que ele fazia sacrifícios de forma antecipada para não correr o risco de perder as coisas. Então ele tinha um certo receio, havia um certo medo dentro de Jó. E no final, inclusive, ele dá um testemunho de um novo nível de reconhecimento de Deus, que ele fala, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quer dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tive experiência contigo, eu estou num nível diferente agora. Então você vê que o que Jó passou, se você ler Deuteronômio 28:30, você vai fazer coro com os amigos de Jó lá. Né? Mas se você ler Jó de forma abrangente, você vai perceber, na verdade, que ele estava num processo de upgrade, de disciplina, de correção do seu pensamento, né? Em vários aspectos. Então, às vezes, vai parecer para nós que é injusto, que é um juízo baseado em punição e em injustiça, mas nem sempre é isso. Tá? Nem sempre está relacionado a isso. Então, quando eu costumo dizer que o Brasil entrou num processo, no fim de Shemitah, de juízo, sim, houve um juízo, houve um julgamento. A igreja, na minha opinião, foi achada em falta. Né? Ela é criança e, por isso, ela vai passar por um processo de aprimoramento que pode ser mudado, é aquilo que eu falei, eu sempre falo isso. Né? A porta da misericórdia está sempre aberta. É o caso de Jonas e Nínive. Né? Tinha um decreto contra Nínive, e o decreto foi mudado, simplesmente foi mudado. Por quê? Porque houve a disciplina, o arrependimento aconteceu,
e alcançou o seu resultado. Então, não tinha mais sentido o decreto. O Brasil é a mesma coisa. Né? Se nós tivermos um número suficiente, um coração transformado, também podemos mudar o destino dessa nação e podemos vivenciar algo diferente. O problema é que a guerra que está sendo travada é grave, é difícil. Então, a nossa visão sobre justiça, né, até porque nós vivemos num mundo injusto, e esperar justiça agora, nesse tempo, é meio que uma utopia, né? Porque o justo juiz vai fazer a sua justiça, né, em último estado, em última instância, lá no trono branco, efetivamente. Lá sim é o ápice onde o julgamento vai ser dado e a justiça vai ser feita de forma plena, em todos os aspectos. Então não espere por isso agora, tá? Então nós vamos enfrentar injustiça, vamos continuar enfrentando injustiças muitas vezes, e Deus vai transformar muitas vezes essas injustiças, essas coisas ruins que acontecem conosco, em resultados bons, porque Deus é o único capaz de transformar o mal em bem. Então ele pode tirar benefícios para nós em muitos aspectos, e nós temos que aprender a aproveitar esse tempo que a gente está vivendo para vivenciar textos bíblicos do tipo, não, né, para você vencer o mal com o bem. Né? Não trate o mal com o mal, trate o mal com o bem. Né? Não amaldiçoe os teus inimigos. Pelo contrário, abençoe os seus inimigos. Né? Com isso você amontoará brasas vivas, inclusive, sobre suas cabeças, né? Fazendo bem a eles nesse aspecto. E por isso que a oração é fundamental, é uma arma fundamental nesse tempo. Então, não se preocupe, o justo juiz continua justo e melhor ainda, ele não está só atuando com sua justiça, ele está atuando com a sua misericórdia, porque nós ainda temos acesso ao trono da graça. Então nós ainda podemos alcançar graça e misericórdia, o que é muito melhor nesse sentido do que buscar um juízo ou uma justiça agora, porque se for por julgamento, ninguém se salva. Né? É só pela graça mesmo. Então, esse é só para responder a pergunta, que vai fugir um pouco do tema que a gente estava falando. Não, está dentro, tá dentro. Está dentro, mas não é diretamente relacionado. Mas como eu falei muito, pastor Ricardo, toma conta. Pastor aí. Ricardo Souza, pastor Ricardo Souza, aproveite, faça as suas que você estava programado para falar, mas pega um gancho aí no meu texto de Abacuque 2, do outdoor e da... Eu vou tentar pegar esse texto também. Eu fico pensando, né, imaginando o que a gente pode fazer de links. Eu gosto muito de um termo que eu uso bastante, conexões bíblicas. Tentando linkar e ver o que os textos entre si têm de contexto. Antes de eu ir lá em Abacuque, que no final vamos chegar lá, eu quero fazer um linkzinho rápido, talvez não tão rápido. Tratando da gente é complicado, né? É verdade. Quando a gente começa a pegar a Bíblia para cá, a Bíblia para lá, é complexo. É verdade. Mas eu acho que traz ganho para o nosso pessoal, e eu acho que isso que importa. Mas fazendo um pouquinho de link com a resposta que o Dionei deu para a nossa querida Kelly, eu acho assim, eu não teria que acrescentar nada, mas fazendo um link com o texto inicial que o Rodrigo leu. Tá? Porque de Lucas? Ele já, com certeza, já caiu no esquecimento. Então, de Lucas? Isso de Lucas, aquele texto nos mostra algumas coisas que são muito importantes também para entender isso que o Dionei acabou de falar para Kelly, e eu concordo plenamente. Será que todas as nações, por exemplo, vou usar um exemplo rápido, Babilônia. Babilônia era uma nação justa? Era uma nação corruptora, era uma nação dominante, era uma nação de governantes justos? Não sei, até certo ponto a gente vê alguns lampejos, a gente vê uma transformação na vida de Nabucodonosor, mas a gente vê outros, a exemplo de Belsazar, um cara absolutamente satânico, sabe? Para mim, imagina se num jantar ele fez o que fez, imagina o que ele não faria nas ordens dadas às suas tropas. Então a gente sabe que a Babilônia não era a flor que se cheirasse. E Deus usou para exercer justamente juízo contra a sua própria nação, Judá. Mas ele disse que um dia viria juízo sobre eles. Ou seja, o boleto sempre virá para alguém que está devendo. Sempre virá.
Então, o próprio Satanás, né? Quando a gente vê assim, esse link que eu vou fazer aqui, o Satanás pode dar, ele pode dar aquilo que é dele, ele não está mentindo. Então, o texto vai dizer justamente isso. Todos esses reinos eu te darei, resgatando o texto, se prostrado me adorares. No fim das contas, tudo que o diabo quer é o reconhecimento de que ele é Deus ou um usurpador. Isso aí, ainda comentei isso em casa esses dias, e no final das contas é isso que o diabo quer, é isso que ele está buscando. Ele vai usar todos os sistemas, ele vai usar todas as estratégias, ele vai usar tudo aquilo que estiver à disposição dele, sejam filosofias, sejam os idiotas úteis, seja quem for, a massa de manobra, seja lá quem for, a igreja, inclusive a falsa religião, nos tempos do fim, que já está começando a se desenhar, a dar os primeiros passos aí, essa falsa religião, a prostituta, a Babilônia, mãe de todas as abominações, aquela que se embebedou com o sangue dos martirizados, sabe? Isso aí está se construindo. Mas no momento em que essa porcaria, esse sistema falso religioso, pagão, satânico, servir o seu propósito, a gente vê que a própria besta se volta contra a prostituta, que é a falsa igreja. A gente vê isso nitidamente. Ou seja, cumpriu o seu papel, acabou o propósito. Por quê? Porque a religião final, no fim das contas, é a adoração absoluta ao anticristo. Por quê? Porque através dele é o diabo que recebe a adoração. Exato. Porque como ele não pode estar presente corporeamente, o que ele faz? Ele vai usar uma figura humana. Por quê? Porque nós temos que entender um aspecto fundamental. Temos que entender um aspecto fundamental. O diabo não pode exercer isso a partir da terra, porque ele não foi criado na terra. Aliás, como qualquer anjo, qualquer demônio, qualquer porcaria que foi criada aí, que hoje está fazendo estrago, de acordo com Efésios, que eu tinha deixado aqui no engatilhado, sabe? Para mostrar esse aspecto. Então, quer dizer, como é que o diabo vai conseguir adoração, se não através de um humano? Alguém nascido de mulher, semente de mulher. Se a mãe era ruim ou não, não importa. O fato é que a semente é bem ruim. O anticristo como semente de mulher é bem ruim. Muito ruim. Terrível. Satânico. Então, como o diabo vai receber a adoração? Da mesma forma que Deus recebe a sua adoração por meio de Cristo. Ele é o acesso a Deus. Então, nós vamos ver esse desenho, esse simulacro, sendo preparado para que o acesso ao Satanás seja feito via a besta, via a pessoa da besta, a personificação da besta que emerge do mar. Então é isso que nós estamos vendo. No final das contas, o que vai acontecer é o diabo querer a adoração da terra. É isso que ele quer, desde que ele se rebelou antes até da criação do homem. Ou eu defendo a ideia de que quando foram criados os corpos celestes, né, foram criados também os anjos, digamos assim, antes da criação do homem. J38 Mas então a gente disso, vê né? isso, exatamente, justamente. Então, quer dizer, a Bíblia nos dá esse respaldo para defender essa posição. Só que aqui, o Satanás, para Kelly, para todos os demais, veja, ele é o dono dos reinos. Ele mesmo diz, eu te darei esses reinos da terra se prostrado me adorares. Por quê? Ele está mentindo, né? O usurpador. Não, é dele. O mundo jaz no maligno. O mundo, o jaz está morto realmente. O mundo está morto nele, no maligno. Então, quer dizer, ele só pode dar aquilo que lhe pertence, porque ele é um inquilino indigesto nesta terra. Então, o próprio Cristo, como homem, estava sujeito à mesma pressão que o ser humano está. Agora, Cristo é Cristo. Ele venceu pela palavra, ele venceu pela autoridade e pelo fato de ser cheio do Espírito Santo. A questão é, nós estamos buscando esse revestimento para que Efésios 6 se cumpra? Lembra que nós trouxemos isso à tona na live anterior. Na live passada eu falei sobre, na anterior eu falei sobre isso, e o Dionei reforçou a questão de outros elementos da armadura, mas está aí, o texto diz exatamente sobre contra quem é a nossa luta.
ela não é contra sangue nem carne, sim contra. Agora aí a gente vai ver os caras que realmente dominam esta terra e os governos desta terra. Sabe? Por quê? Porque essa reorganização da qual nós vamos falar, ela envolve isso. Ela envolve seres sobrenaturais que estão por trás dessa reorganização, estão por trás desse sistema, que são os principados, os potestades, os dominadores deste mundo. Porque, veja, principado e potestade não vejo como presentes neste mundo, terrenamente, mas já os dominadores deste mundo, sim. E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, há vários tipos de forças operando, tanto para o bem quanto para o mal. Então, reforçando aquilo que o Dionei disse para a Kelly, então o nosso mundo inteiro ele está cercado de demônios, ele está cercado de presenças espirituais absolutamente injustas, porque não há justiça nesses caras, a não ser mentira, rebeldia, corrupção. Então, o que nós esperamos? Deus pode exercer juízo através de injustiças? Pode sim. Quantas vezes, quantas nações corromperam Israel? Olha, a gente vê, por exemplo, uma época de grande sofrimento. Eu sempre falo sobre Gideão, ou seja, o fato esquisito de Gideão estar malhando trigo no lugar onde devia pisar uva. Faz um sentido enorme. No entanto, o povo dele não deixou de ser dominado, não deixou de ser perseguido, não deixou de ser saqueado. Então, há uma injustiça contra o povo da região de Gideão? Obviamente que há. Mas acontece que o povo acordou e clamou a Deus. E havia também uma permissão, né? Porque o texto fala que, como o povo se desviava de Deus, Deus deixava os inimigos crescerem, né? Tanto que quando esses povos sobram, Deus diz que vai usar eles como espinhos contra Israel, né? Exatamente, sim, contra o seu próprio povo, para eles justamente despertarem da mornidão. Então, veja bem, eu vejo hoje acontecer um chamado muito grande, trazendo agora de volta ao texto de Abacuque, eu vejo um chamado muito grande, sabe, a nação, por quê? Nós, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Esses dias eu ouvi o pastor Edinaldo Carvalho fazer uma pergunta muito interessante, e é uma pergunta que precisa e requer respostas por parte de cada um pessoalmente das nossas igrejas. Se Deus te der esse tempo, se Deus te der esse refrigério do qual o Rodrigo estava falando, ter um tempo, uma sobra, sabe, um tempo de respiro, para que o que a igreja faria com esse tempo? Olha, a minha resposta, eu acho que ela faria justamente o que ela vem fazendo há anos. Exatamente. Continuar deitada eternamente em berço esplêndido, né? Esquecendo que o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos, sim, né, Leonardo Gonçalves? O seu exército poderoso é. Toda a glória será vista em toda a terra. Eu vou repetir o refrão. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E aí? Será que a igreja vai perseguir os... Eu já prometi um... general é Cristo, aleluia. Será que a igreja vai lembrar disso? Ou será que a igreja cantou durante décadas, durante anos esse hino, mas hoje está esquecendo de que quem comanda esse exército chamado igreja na face da terra é o supremo comandante desse exército, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, o que nós vamos fazer se Deus nos der esse tempo? Realmente vamos reagir? Olha, uma pergunta. Vamos saquear o inferno, trazendo de volta almas que estão se perdendo nesse país? Então, é uma pergunta. Daí fica essa... Eu já te passo a palavra. Daí fica esse texto, sabe? Do Abacuque, né?
Exatamente, né? O que nós vamos fazer? Deixa eu resgatar o texto aqui, só um pouquinho. Abacuque 2. Tô nele aqui, tô nele. Porque, na verdade, a sequência, o que eu vou trazer, emenda esse raciocínio. Ele está dizendo, o Abacuque está pedindo para se colocar. Eu vou me colocar numa posição para Deus me ouvir, para Deus falar comigo. Vou me colocar na fortaleza. Aí Deus responde. Exatamente. Aí eu te pergunto, essa posição que o Abacuque está sendo colocado para escrever em letras garrafais, quem realmente é Deus, é a mesma igreja que escuta a voz do seu comandante em chefe? É a mesma igreja que tem ouvido essa voz? Eu ando preocupado, sabe por quê, gente? Eu tenho ouvido coisas ultimamente, inclusive eu mesmo tenho sentido essas coisas, de gente que diz, poxa, eu nunca odiei, eu nunca tive raiva, eu nunca tive ira no meu coração, mas de repente você sabe que aquele amor que se prega, aquele amor que eles dizem que tem, parece estar transbordando para nós e nós estamos sendo contaminados por isso. Gente do céu, sabe? Esta visão que Deus dá a Abacuque é para um tempo do fim, mas sinceramente, esta visão é para hoje. Eu não estou vendo outra coisa, sabe? Mas onde estão as placas? Onde estão os nossos outdoors, Rodrigo, Dionei? Onde eles estão? Eles estão sendo apagados. A partir do momento que você vê um pastor sendo preto em outros países, a gente pensava assim, não, isso aí é natural lá. Eu nem diria que estão sendo apagados. Eu diria que estão escrevendo outra coisa. Do tipo, estão fazendo mercado. Outdoor no sentido de fazer mercado do evangelho. Isso sim. E quando, olha, veja, quando o Souza trouxe essa questão de que o Satanás não estava mentindo, quando ele disse, eu entrego os reinos porque a mim foi entrado e eu tenho... Ele não estava mentindo, depois, porque Jesus disse que o mundo jaz maligno, resgatando as falas do Souza. A coisa com Satanás é que ele usa das meias verdades. Né? Ele usa meias verdades, reinterpretações, quando ele diz, foi assim mesmo que Deus diz? Ele propõe reinterpretações. Agora, ainda emendando com a Abacuque para a gente, e aí ajudando também, dando uma contribuição também, já que vocês dois já deram também, a Kelly, quando ela pergunta se Deus utiliza dessa injustiça e tal, ainda no profeta Abacuque, tem dois versículos aqui, a gente poderia ler até 5 versículos, mas 2 são muito, muito norteadores, que é o seguinte, Abacuque, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então, só virar uma página, quem está aí, dependendo da edição de Bíblia que você está, você só vai olhar para o lado. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito, quem está dizendo? Deus. Eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, Deus está levantando, usando os caldeus, um povo que marcha como a largura da terra, ou seja, o exército é muito grande, e eles se apoderam de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles têm sua própria aristocracia. Eles têm sua própria justiça. Eles têm sua própria justiça. Exato, pronto. É um povo que não está se submetendo à lei de Deus ou a uma constituição de amor maior que possa existir, mas foi suscitado por Deus, foi levantado por Deus, olha aí. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles se escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Isso aqui foi tremendo, porque ele encerra no 11, ele começou no 5. Eu vou fazer uma coisa que vai ter espanto quando for contado. Eu levanto os caldeus, e eles são terríveis, eles são assim, estão assados,
mas eu vou executar juízo contra eles no versículo 11. Eu levantei eles, eles são terríveis, mas no versículo 11, então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Percebe? Então, quando a Kelly nos deu uma grande oportunidade aqui para a nossa temática, porque ela trouxe aqui o padrão do julgamento de Deus para nós discutirmos. E o padrão do julgamento de Deus é que Deus está vendo a impiedade de uma nação, então ele avisa, como disse o Dionei Souza, em Deuteronômio 28, 29, se eu desobedecer e for infiéis, eu virei contra vocês assim, assim. Mas a misericórdia, como disse o Dionei, a porta está sempre aberta. Porque quando chega no 30, eu adoro 30, o Deuteronômio 30, porque ele fala aqui de vamos lá, porque Bíblia é um negócio bom demais. Muito enquanto melhor, nós estamos podendo ficar aqui... Enquanto você Pode falar. procura aí para correlacionar, veja, aqui nós vemos várias questões que são pura injustiça. Obra de injustiça. Eles se apoderam de moradas que não são deles. Exato. Ou seja, cerceamento de liberdades, tomada de propriedades privadas, né, fazendo sua própria constituição, sua própria justiça. Né, ditadura, exatamente. Então, esses caras aí são um padrão do mal operando no mundo para corromper. Violência é o padrão do mal operando no mundo. Desde os primórdios, desde a época dos impérios, desde a época dos feudos, desde a época dos castelos. Gostam de prender, reúnem os cativos como areia, gostam de prender. Gostam, como areia, perceba. Eles não querem pouca gente, não. Precisa ter... Bom, enfim. Deu para entender, né, o que as entrelinhas que não são tão são nas linhas claras, está mostrando, né? Então, há sim justiça, há sim corrupção. E é usada para exercer juízo. Ele diz que vai levantar esse juízo. Não, perfeito. Ele diz que vai fazer esse juízo, ele suscita os caldeus, ele usa algo que nos olhos de alguém é injustiça, mas a porta da misericórdia, como disse Dionei, está aberta em Deuteronômio 30. Olha aqui, Deuteronômio 30. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares, olha aqui o versículo 2, que profecia condicional, né? E tornares ao Senhor teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração. Tem um segredo, que não é segredo. É porque às vezes a pessoa diz que se volta para Deus, mas se volta mais ou menos, na hora que ela não está cansada. Aqui ele está dizendo, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos dentre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Né? Ele fala de algo que ultrapassou o natural, ultrapassou o físico, ultrapassou a carne, porque a porta da misericórdia está aberta, apesar dele se utilizar de algo que na leitura humana é injustiça, mas ele que é soberano e controla todo o tabuleiro, ele está vendo coisas que nós não estamos vendo, né? Isso é muito, muito oportuno para a nossa discussão. São as varas de homens e os açoites de filhos de homens. O 2 Samuel 7,14, em conjunto com Hebreus 5 e 6. É o que está acontecendo. A igreja está recebendo vara de homens e, se necessário, açoite de filhos de homens, por um simples motivo. O motivo é disciplina no sentido de levar ela a um amadurecimento e que ela comece a ter fruto de justiça. Só que, claro, como diz o próprio texto de Hebreus 12, né, quando isso está acontecendo não é motivo de alegria, muito pelo contrário, de tristeza. Mas depois que passar, a gente vai ver que o fruto que ele produziu, né, e além disso nos torna participantes da santidade, né, então o fruto de paz, o fruto pacífico é muito superior e o resultado é maravilhoso. Claro que vai separar os meninos dos homens, né, não tenha dúvida. Isso não tem como não separar, vai ter uma separação de meninos de homens aí, isso não tem como negar, né?
Então, isso é um processo. Faz parte do processo. Você falar, pastor Ricardo? Eu acho interessante que esse texto aí mostra uma coisa, você veja, Deuteronômio, né? Um livro escrito, sei lá, 1,5 milênio antes de Cristo, Isso. talvez. E ele estabelece algo ali que ainda não se cumpriu na íntegra. Porque embora Israel hoje esteja ocupando seu território, seja um novo Estado, ainda não se cumpriu plenamente o fato de estarem todos na sua terra e terem toda a sua terra, aquela prometida por Deus a Abraão, reiterada a Isaac e a Jacó. Mesmo após a conquista, ela não foi conquistada na íntegra, né? Então a gente vê que ainda não se cumpriu, ainda é algo que está pendente e a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não pode se negar. Deus não pode dizer algo e ao mesmo tempo negar-se. Então esse tempo ainda virá. Esse tempo de reunir as nações, esse tempo dessa leitura que eu acho assim absoluta, é juntar-te entre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Se foi o Senhor que provocou, o Senhor permitiu, está aí ele. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus, percebam, dali eu te tomarei. Então, possuirás a terra, né, que foi prometida a teus pais. Então, tudo isso, gente, aqui eu vejo uma predição profética, escatológica enorme no texto de Deuteronômio, e isso vai se cumprir um dia, com certeza vai. Justamente nesse tempo que Abacuque se refere no capítulo 2. Né? Quando você analisa a história bíblica, o que a gente está vendo hoje, na verdade, quando você analisa os períodos, existem 3 períodos que você pode programar da história bíblica, né? Você vê a própria criação, de certa forma, ela modela a história humana, segundo a Bíblia, em períodos de 6.000 anos e depois o reino milenar, né? Então são 7.000 anos, que evocam os 7 dias da criação, dos quais, desses 7.000 anos, 1.000 é o reino milenar e os outros 6.000 anos envolve a história humana, né? Que é o período do trabalho, até ter o descanso, até ter o sábado do descanso. Mas perceba que 6.000 anos, né, são 120 jubileus, aproximadamente, né? 120 vezes 50, aproximadamente, você tem cerca de 6.000 anos. E você vê que a história humana está repartida em 3 períodos de 40 jubileus, né? Então você tem os primeiros quase 2.000 anos, que vai de Adão até a chamada de Abraão. Você tem de Abraão até a cruz de Cristo, cerca também de mais 2.000 anos. E agora estamos vivenciando o final dos últimos 2.000 anos. Então você vê o quê? Você vê o período da humanidade como o período da vida do ser humano, né? Então, nos primeiros 2.000 anos, os primeiros 40 jubileus, você vê uma ação muito mais forte do Pai, né? E a humanidade está na sua infância. A humanidade está na infância dela. Quando vem Abraão, você começa a ver uma ação muito mais forte do filho, ou seja, tem teofanias de Cristo muito mais evidentes, inclusive até fechando aliança pessoalmente com Abraão, com Jacó. Você vê que eles não somente ouvem a palavra do Senhor, eles veem a Deus. Eles estão vendo Cristo, né? Cristo vem falar com eles, pega Gênesis 17, né, e outros textos relacionados também, você vai ver uma teofania de Cristo acontecendo na sarça ardente, e tantas vezes com Moisés e tudo mais. Deuteronômio 24, eles viram o Deus de Israel, né, comeram com ele e tudo mais, né? E aí vai até que Cristo efetivamente encarna, né? E vem fazer a obra da cruz para fazer a separação para um novo período de transição. Então, esse período de Abraão até a cruz de Cristo é o período da juventude, né? É o bar mitzvah da humanidade, por isso que ele recebe a lei, por isso que a lei vem, inclusive, né, porque ele se torna filho do mandamento. Por isso que Israel depois é escolhido, se torna uma nação e recebe a lei, né? Tem esse aspecto para ser luz para as nações e tudo mais. E aí você tem o período da maturidade, porque Cristo traz maturidade. Gálatas 4 deixa isso claro, né? Cristo trouxe a maturidade, esse excesso. E ele passa isso para o Espírito Santo. Então você tem os primeiros 2.000 anos com o Pai, né, de forma majoritária, os próximos 2.000 anos Cristo, de forma majoritária,
né? E agora o Espírito Santo, de forma majoritária, nesses últimos 2000 anos. E você vê um padrão, a cada final desses 2000 anos, a cada final de 40 jubileus, que são 4 períodos desses 70 vezes 7, aproximadamente. Então você tem julgamentos acontecendo nesse período. E ao final de 4, no 40º jubileu, você tem um padrão. Gênesis 11 para Gênesis 12. Gênesis 11, Deus desce na terra por causa de Babel. O que aconteceu com a humanidade no finalzinho desses primeiros 2000 anos na sua infância? Ao invés de ela dominar a terra e se espalhar pela terra, ela se concentrou num só lugar, Babel, e regida por um homem, Nimrod, que é uma figura, né, uma sombra do anticristo. Então o que você tem? Você tem no final desses 2000 anos, né, como se fosse um crescimento do reino do mal, no caso aí preconizado por Nimrod, e a humanidade debaixo dessa, digamos, dessa submissão a esse Nimrod. E como é que isso termina? Com uma ação divina, Deus vem e intervém. Ele intervém e separa os homens em nações. E aí começa os próximos 2000 anos, a humanidade entra num período agora de juventude, porque Deus separou em nações, entregou cada nação para um principado, é o que você vê em Deuteronômio 32, 8, 9, né? 7, 8, 9. Você vê que entrega para cada principado, depois você vê os príncipes das nações, esses principados são anjos, né? E você vê que Deus tem agora a sua nação, ele escolhe através de... Tanto que vai dizer que Jacó é a parte da sua herança no 9, né? Jacó é a parte da minha herança. Então você tem agora Deus fazendo um quebra-cabeças. Você tem a humanidade separada em grupos, e Deus escolhe uma nação para si, e essa nação vai ser luz para justamente nesse quebra-cabeça do próximo, né, do próximo evento que vai acontecer. Aí nós terminamos esses 2000 anos, o que acontece de novo? De novo, você tem um poder central regendo a terra, basicamente. Agora é Roma, né? Roma está regendo a terra novamente. É onde nasce Cristo, debaixo desse processo, ou seja, novamente uma intervenção divina. Assim como em Gênesis 11 você tem uma intervenção divina antes da mudança. Agora, antes da mudança, para a maturidade, Jesus encarna, ele faz a intervenção divina com a sua obra de morte e redenção, em que ele ressuscita, e ele gera um novo processo. Nesse novo processo, os príncipes das nações, que antes tinham todo o poder, tanto que Satanás nesse processo oferece, a gente leu aqui, né, o texto, Satanás está oferecendo os reinos do mundo porque são dele. Claro, nesse jogo que estava até ali, culminou no final de 2000 anos, que ele estava novamente no ápice. Ele tinha todas as nações debaixo do seu poder. E Jesus, com a sua obra da morte e ressurreição, tira de Satanás todo esse poder, né, destitui ele toda essa capacidade, e agora ele rege todos os principais e potestades. Ele é o rei sobre toda a terra. Porém, a igreja começa debaixo desse processo. O que acontece? A igreja vai ganhando terreno, né? Tanto que você vê que os deuses dessa época antiga, os deuses da Mesopotâmia, né, os deuses gregos, os deuses romanos, morreram, não tem mais. Ninguém cultua mais Zeus, Júpiter, né? Alguns, tem uns loucos, né? Sempre tem, mas não se faz mais, não se fala mais sobre isso, Baal, etc. Não tem mais. Então, houve um crescimento da igreja, a igreja, tanto que ela se tornou depois, né, a religião do império, ela cristianizou boa parte do mundo, né, para não dizer o mundo todo, de certa forma, porque, por exemplo, o Japão hoje não é cristão, mas já foi. Há alguns séculos atrás, o Japão foi cristianizado. Houve um processo de missionários lá, né? Infelizmente morreram crucificados, mas houve esse processo, assim como houve em locais como na Arábia, locais que são muçulmanos hoje, mas já foram cristãos no passado, né? Tertuliano, por exemplo, era da região do norte da África, que hoje é muçulmana, mas na época Tertuliano era um gigante cristão da sua época. Então você vê esse processo crescendo, e onde é que nós estamos chegando? De novo no mesmo padrão. O padrão que levou a Nimrod lá no final dos 2000 anos, o padrão que levou a Roma no final dos 2000 anos, e chegamos novamente nesse reposicionamento geopolítico, onde novamente você vai ter, né, direcionando para esse governo satânico,
esse governo do anticristo, que agora não é mais as sombras que foram no passado, agora vai ser a realidade por meio deste último que virá, né? Mas mais uma vez vai ter uma intervenção divina antes desse processo e depois. Então, você vê que Mas cíclico, segue o padrão. cíclico, completamente cíclico. Então, por exemplo, aí você entende porque, por exemplo, quando a igreja começou, que estava no final daquele padrão da juventude e foi para a maturidade, né? Essa transição, a igreja, quando começou, ela estava debaixo do Império Romano. E o que a igreja era no começo? A igreja era uma religião ilegal, perseguida. Para onde nós caminhamos? Para o mesmo processo. Nós voltamos para aquele processo. Ou seja, estamos começando a ver hoje já está ficando mais claro, mais visível, o ponto em que novamente o cristianismo vai se tornar o quê? Uma religião ilegal, uma religião perseguida. Clandestina. Exatamente. Já é em alguns lugares, mas não de forma global. Então a tendência é que isso se torne global. E esse movimento está acontecendo. Então, esse processo cíclico que nós vimos nos primeiros 2000 anos de história, que culminou com Nimrod, que nós vimos depois nos outros 2000 anos de história, que culmina com o Império Romano, nós estamos vendo acontecer agora, estamos vivenciando isso agora, né? Então, a boa notícia é que quando chega esse momento, como aconteceu lá atrás em Gênesis 11, como aconteceu, né, com a própria vinda de Cristo, antes da cruz, vem uma intervenção divina antes. E essa intervenção divina vai mudar tudo depois. Só que dessa vez vai ser definitiva. Dessa vez vai entrar para o descanso, para o reino milenar, né, que é outro processo. Tem uma outra história nessa questão. Um dia a gente fala sobre isso. Mas esse reino de Satanás, como já a gente viu no passado, não vai ter mais. Né? Não vai ter mais. Essa fala do Dionei Souza me levou aqui para a pergunta da Camila, que está na tela. E é o seguinte. Ela pergunta, se é chegado o tempo, olhando para a palavra, como esperar se tudo precisa se cumprir? Né? Eu estou com 2 textos na cabeça, gostaria de lê-los e que vocês comentassem. A próxima a falar, o Souza e o Dionei, vai na sequência comentando. O primeiro é Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Penso que essa pergunta da Camila vai nos ajudar e ajudar muitos nossos ouvintes para poder saber como se posicionar e o que significa, então, esse mar de coisas que está acontecendo e essas analogias todas que o Dionei trouxe agora. Começa pelo 11. Efésios 5, 14 Não, começa ao pelo 17. 11. Começa pelo 5, do 11? Vamos do 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Existe um chamado ao sujeito que está dormindo, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A instrução contida do versículo 11 ao 17, gente, se eu tiver lido muito rápido, se vocês estiverem pensando em vários temas que nós estamos trazendo, lê isso em casa. Efésios 5 do 11 ao 17, que traz aqui como é que nós temos que nos posicionar. Aí só para permitir bastante considerações nas falas de vocês dois, Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36, que vai emendar com esse raciocínio, Camila e demais, e vai dizer um jeito de evitar a coisa toda. Lucas 21, 34 ao 36. Em correlação, como disse o Souza, eu vou pegar sua expressão emprestada, Souza, fazendo conexões bíblicas, Lucas 21, 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então esse dia vai chegar sobre todos. Olha o 36, como é que ele fecha. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Comentário de vocês. Sempre eu vejo, respondendo a Camila, eu vejo sempre o Senhor nos chamar. Esse texto faz coro com Mateus 24, ali o versículo 37, ali no começo. Eu estava vendo ele aqui e sempre o chamado é vigilância. Então, como esperar, Camila? Olha, preparo e vigilância. Para o que especificamente? Primeiro, caso o Senhor antecipe a sua volta, ache-nos dignos de subir. Caso o Senhor demore para vir, nós mantenhamos a perseverança e mantenhamos a vigilância. Então, e isto não é uma coisa que nós devemos fazer por um único momento. É algo permanente. É algo permanente. Ou seja, a mesma atitude que deve ter o vigia, que deve ter o cara da noite que anda lá com o lampião, sabe? Eu gosto dessa figura porque eu morei num lugar na Europa onde à noite, né, inclusive as crianças tinham medo, né? Eu escutava aquele vozeirão, são 9 horas da noite, tudo está em paz, sabe? Era o cara do lampião dizendo a hora que trafegava pela rua, o watchman, o vigia, o cara que está atento, vigilante. Então eu penso que a atitude da igreja, veja bem, eu vou falar uma coisa e algo que nós já dissemos outras vezes e que eu também defendo. Embora não seja noiva, há um princípio ali estabelecido que vale para tudo e vale para todos. Não sejamos imprudentes como as damas de honra, as virgens que não se revestiram de óleo. Essa é a verdade. Mas esse texto faz conexão com o tempo de tribulação próximo à vinda de Jesus para a celebração das bodas. Claro que faz, não tem dúvida nenhuma. São 10 virgens, essas virgens são as damas de companhia do noivo, da noiva, não são. Mas há um princípio que vale para a igreja, não podemos negar isso, queridos, que estão nos ouvindo. E qual é o princípio estabelecido ali? O noivo tardou. Vejam, o ensino, o noivo tardou, o noivo demorou, teoricamente, né? Ainda que alguns tenham por tardia a sua volta, não nos esqueçamos que Deus está dando oportunidade para que essa terra realmente se arrependa. É isso que está claro na carta de Pedro. Mas, infelizmente, muitos, por conta dessa história da demora, têm esmorecido no caminho, que é o que a gente vê. É o grande perigo para a igreja, esfriado na fé, perdido o senso de perseverança, o senso de vigilância e o senso de preparo, e inclusive já há uma ala da igreja que já se contaminou com filosofias estranhas que acha que essa história aí é alegoria, é espiritual, Jesus Cristo não vai voltar para essa terra, porque o lance dele é criar um reino espiritual longe dessa terra. Por quê? A filosofia diz que não se coaduna o princípio do mal nessa terra com o bem estabelecido em Deus. Tá? Esse princípio do dualismo, da dualidade. Mas acontece o seguinte, e a promessa de Deus em restaurar essa terra? A promessa de Deus em manter a sua palavra e nos trazer a uma restauração, que o Deonei falou agora há pouco, quando começou tudo no Éden. Peraí, aquilo que foi perdido no Éden, Deus faz questão de provar ao ser humano quanto seria
teria sido bom se o Adão não tivesse metido o pé na jaca. Essa que é a verdade. Então, esse tempo edênico vai ser restaurado, sim. Claro que não na plenitude do Éden, porque a gente vai ter um reino de paz, justiça e equidade, com um governante que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aí o mundo, sim, conhecerá o que é justiça, o que é paz e o que é equidade. Contudo, temos que entender que existe uma população, ou existirá uma população nesta terra, que não foi ainda plenamente revestida de incorruptibilidade, como foi a igreja, os mártires da tribulação e os santos do Antigo Testamento, que ressuscitarão ao final da tribulação. Então haverá um povo, nas suas características fisiológicas e humanas, em quem ainda habita a natureza pecaminosa. Aliás, natureza essa que no momento que soltar o capeta, lá no final do milênio, muitos vão se voltar para ele. Ou seja, o poder de sedução desse cara é enorme. É enorme. E isso é fácil, por quê? Porque a natureza está no homem. A natureza está no ser humano. Então, o que nós temos que preservar hoje, no meu ponto de vista, para passar a bola para o Dionei, o que nós temos que preservar hoje é, sim, uma vida de santidade, perseverando e cuidar com aquilo que a gente ouve de falsos mestres com teologias liberais, ou melhor, teologias libertinas, que vêm desviando o povo da ortodoxia da sã doutrina. É o que vem acontecendo. Tá? Porque toda teologia liberal, todos esses preceitos liberais que vêm dos teólogos que receberam do suco, do veneno dos filósofos de Frankfurt, que eles receberam esse suco venenoso, e hoje esse suco venenoso está sendo dado a beber à igreja, e por isso muitos estão se desviando gritantemente da sã doutrina, até chegar ao ápice de tudo isso, que será a apostasia, que obviamente abrirá o cenário para o surgimento da besta. É uma leitura que eu faço. Deixa eu aproveitar, tem um texto também, 1 Tessalonicenses 5:4, que fala que nós não estamos em trevas para que esse dia que vem, esse dia como ladrão, nos apanhe de surpresa. Por quê? Porque nós somos todos filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Tanto que ele fala, então não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e estejamos sóbrios. Né? Então, inclusive ele fala, né, esse sóbrio fala de revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete e a esperança de salvação. Ele está evocando o que? Efésios 6, evocando a armadura de Deus aqui. Né? Ou seja, um exemplo de sobriedade é você estar vestido com a armadura de Deus em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Né? Então, o que hoje já não acontece, porque muita gente não tem, não consegue manejar a espada, não consegue manejar a palavra, não tem domínio da palavra, não conhece a palavra, não tem intimidade. E aí eu vou para Hebreus 5:13, se não me engano. Hebreus 5:13 vai falar, né, inclusive, que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra, por isso que é criança. Então, se você não sabe manejar a palavra, por exemplo, que é um dos instrumentos, né, da armadura, né, se você não consegue fazer o uso da palavra, claramente você é criança, não tem como. Né? É isso que o texto está deixando muito claro. E você se alimenta de leite. Né? Tanto que ele fala, o alimento sólido, no 14, o alimento sólido é para adultos. Aqueles que pela prática, ou seja, não é só de ouvir falar, ele ouve e pratica, que nem Tiago fala, não sejam meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Então ele ouve, ele lê e pratica, vivencia, experiencia aquilo. Né? Que ele fala, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Ou seja, você está exercitado em todos os aspectos da vida cristã, e você consegue discernir não somente o bem, mas também o mal. Por quê? Porque o que ele está dizendo? Que criança não sabe discernir entre bem e mal. Por isso que é levado por qualquer vento de doutrina. Né? A criança é levada qualquer bom
digamos, bom, né? Qualquer falso mestre com uma boa lábia, né? Uhum. Ele vai enganar muita gente, facilmente. Principalmente quem? Quem não tem experiência com a palavra, não tem prática da palavra, não conhece, não está revestido da armadura, não tem essa percepção, né? E como criança vai ser levado por ver doutrina facilmente. Agora, porque não consegue discernir entre bem e mal na palavra que está sendo colocada no púlpito. Agora, quando a gente tem prática, quando a gente tem maturidade, uma frase mal colocada, às vezes não é nem por intencional, às vezes é uma frase do pregador mal colocada. Você já ouve aquilo, aquilo já entra gritando, assim, Ih, falou bobagem. Porque você já tem, você percebe isso. E quando é mal intencionado ainda, aí você percebe que não é só um erro do palestrante. Não, esse aí é um falso mestre. Ele está colocando veneno, tem veneno nessa comida aqui. Né? Então, o que eu vejo para a igreja brasileira e para a igreja, né, em geral, gente, está chegando a colheita. Né? Colheita fala de colher frutos maduros. Deus quer maturidade. E você pode ir por bem ou por mal alcançar essa maturidade. Ou seja, por bem como é que é? O Hebreus 5,14. Né? Você aprende pela prática, né? E por interesse seu, por busca sua, você, por meio do Espírito Santo, você vai colocando as suas faculdades espirituais e da tua vida, não só espiritual, mas material também, que tudo se manifesta no nosso mundo material, né? Você vai exercitando isso e crescendo, se desenvolvendo, a ponto de conseguir ter esse discernimento de bem e mal. Ou você vai para Hebreus 12, 5 e 6, onde você vai ter que passar por disciplina, por correção. Vai levar um corretivo. E corretivo, às vezes, é varada. Tanto que ele fala, né? Que eu corrijo e açoito tudo. Né? Eu corrijo todos que amam e açoito tudo que recebe por filho. Ou seja, se você é filho, também, e não está disposto a obedecer a palavra ou a seguir a palavra, vai enfrentar disciplina, vai enfrentar varada. E, às vezes, até açoite. Né? E não vai ser divertido. Né? Vai ser triste. Não vai ser digamos assim, nas coisas boas, vai ser pela dor, no sentido da disciplina, porque ela não é boa. Então eu vejo hoje isso acontecendo de forma muito clara. Deus quer uma colheita madura, né? O mundo está se organizando para o anticristo vir governar, e muita gente está dormindo, completamente, sabe, deitado em berço esplêndido e tomando leite. Não só está deitado, que não está exercitando nada, né? Porque o pessoal que está dormindo não exercita nada. Quem está acordado, está sóbrio, ele pelo menos está se movimentando. Né? E esse pessoal que está dormindo e tomando leite, às vezes está ocupando seu tempo com TikTok, com Instagram, com Facebook, com YouTube e tudo mais, vendo às vezes um monte de reels e bobagens, e tempo de palavra para nada. Né? Então eu acho que é um tempo que a gente precisa efetivamente buscar muito mais isso, porque para sobreviver, digamos assim, espiritualmente o que vem por aí, né, a gente precisa ter uma certa robustez espiritual. Né? E essa robustez espiritual só vem com alimento sólido, não vem com leite não, gente. Então é fundamental isso. É um tempo que não tem como brincar. Não dá, acho que não dá para brincar mais, né? Já se percebeu que agora a coisa não é mais brincadeira. A guerra espiritual já está aí. Ela chegou. E vai ficar um bom tempo.